Agora, na Kaiowá FM, você ouve Entre Laços, com a doutora Márcia Espada. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Boa tarde. Vamos conversar hoje sobre a função do pai. Vocês vêm notando ao longo aí de toda a história que a bibliografia acerca da preparação da mulher para a maternidade é enorme. Em contrapartida, pouco se fala com relação à preparação do pai. É meio assim, parece que o pai escuta que vai ser pai e daí para frente, como se fosse meio que mágico, ele se torna pai. E na verdade, tanto a mãe quanto o pai, eles vão se tornando pais, eles vão aprendendo através do convívio com os filhos a desenvolver o que nós entendemos por paternidade e maternidade. No caso aqui, que o assunto é a função do pai, e essa função muito tem sido negligenciada, pouco falada e, infelizmente, porque é uma função fundamental. Assim como a mãe estrutura a personalidade do filho, o pai também, pai e mãe, estruturam, juntos o desenvolvimento e a personalidade das crianças. A criança tanto precisa da função da mãe como da função do pai. Aí vocês podem dizer, e os pais separados? Não importa, veja bem, pais são sempre pais, mesmo que eles se separem, eles vão continuar sendo pai e mãe daquela criança. E isso é muito importante sempre lembrar, eles nunca vão e não devem perder essa comunicação enquanto pai e mãe, porque existe a educação, existe aquele filho como foco fundamental para o resto da vida. Então, no que diz respeito, principalmente a essa função do pai, nós temos no início, vocês sabem, aquela relação tão bonita, de um modo geral, da mãe com o bebê. E que parece até que nessa história o pai fica excluído. Mas veja bem, ele não é excluído. Ele temporariamente, ele não está naquele timezinho tão unido que a mãe e o bebê. Mas ele está unido principalmente à mãe, dando apoio durante a gestação, durante o parto, acompanhando. Veja bem, não é que o pai, com aquela história que fica grávido, não, quem está grávida é a mãe, mas o pai, ele participa, ele está dentro dessa nova família, que está sendo ampliada. Então ele tem uma função importante, ele não pode se manter do lado de fora. Às vezes é evidente que existe ciúmes, existem sentimentos naturais a essa relação tão íntima entre a mãe e o bebê. Mas veja bem, o pai está ali providenciando outras funções para que aquela família ela se reestruture de uma forma harmônica. Isso que é muito importante. E que muitas vezes até acontece da mãe, por diversas razões da própria personalidade, ela não permitir essa ajuda ou essa entrada do pai. Lembre que os pais, eles precisam, não é de uma forma grosseira, mas dizer, eu estou aqui, eu faço parte desse time, eu também quero ajudar, eu também quero participar. A mãe precisa dar uma oportunidade que esse pai também adquira essa responsabilidade, e vai se tornando um pai na medida que ele também vai convivendo desde o bebezinho, seja ele vindo de uma forma biológica, ou seja adotado, de que hoje nós temos tantas vias que essa criança chega numa família. O que importa é que essa família se ampliou e que tanto o pai quanto a mãe têm funções fundamentais. Então, voltando na questão da paternidade, muitas vezes esse pai ele vai lançar mão para poder educar, para poder se sentir pai,
de como ele foi lá na infância, de como ele se relacionou com os irmãos mais novos, como ele cuidou, como ele foi zeloso ou não, como ele cuidou de animaizinhos, enfim, como ele foi como criança. E, acima de tudo, como ele se relaciona com o próprio pai. É como se esse pai tivesse um pai dentro dele e que ele vai se espelhar, né? Se ele não concorda muito com a educação que ele recebeu, de uma forma educada, de uma forma mais reflexiva, ele vai ver o que veio de uma forma boa dessa educação que foi transmitido e o que não foi, mas ele vai ter uma referência, existe um modelo interno de pai que ele vai se contrapor ou não, mas que ele vai utilizar para poder se transformar e se tornar um pai do seu futuro filho. Essa reflexão é importante porque, principalmente quando os casais eles são separados, lembre-se de um não denegrir a imagem do outro, porque a criança é metade de um, metade de outro, 50% de identificação de um, 50% de outro. E se vocês falam mal um do outro, vocês estão falando mal do próprio filho. Então sempre é importante resgatar essa mentalidade de que a briga entre o casal tem que ficar reservada no casal e sempre havendo, dentro do possível, esse respeito da figura de cada um. E que o pai possa realmente ser presença cada vez mais na vida dos seus filhos. Que ele não se ponha fora, que ele não se deixe, né, não se permita não cumprir com as funções, seja no laço afetivo, seja nas questões quando ele é separado, na questão de pensão, que ele continue presente, mesmo que esteja à distância, mesmo que esteja separado, que ele não perca esse vínculo afetivo, que o filho precisa desse pai. Esse pai para esse filho é tão importante como essa mãe. E lembre que a vida é um ciclo. E quando lá na frente, muitas vezes, né, o pai que foi presença e que cuidou desses filhos, ele vai precisar dessa mão amiga que o segure nos momentos de dificuldade da vida. Um abraço a vocês e fica essa reflexão não só para a família, mas especialmente para os pais. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Você ouviu o programa Entre Laços, com a doutora Márcia Espada.